Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Nós chegamos hoje aqui no capítulo 13, o famoso capítulo 13, o capítulo mais escabroso da Bíblia, né? O mais temido, o mais terrível, onde a trindade satânica vai se manifestar. Aí você tá com medo? Mas você não precisa ter medo não, porque não é para você, viu? É só para os ímpios isso daqui. Uma grande parte da terra, mas é só para eles. Mas a gente vai entender aqui o que vai acontecer. E o cenário mundial, nós sabemos que já está sendo preparado para que tudo aconteça conforme está escrito nesta palavra. Nem uma vírgula, nem um ponto dessa palavra vai passar. Tudo vai acontecer conforme está escrito aqui. Então, Apocalipse 13 diz assim, hoje eu entendi por que o 13 é considerado um número de azar, né? Todo mundo fala sexta-feira 13, eu nunca entendi, tem alguns hotéis que nem tem o número 13 no hotel, eles pulam, né, do andar 12 para o 14, para não ter o 13, porque ninguém gosta de ficar no andar 13, uma coisa assim, e eu nunca tinha entendido por quê, acho que agora lendo Apocalipse 13, eu tô entendendo por que o 13 é tão temido, né? Diz assim, ó, eu vi uma besta que saía do mar. Primeiramente, a gente tem que entender o que é o mar. Se você for lá em Apocalipse capítulo 17, ele vai te explicar o que é o mar. Ele diz assim lá, as águas que você viu do mar são povos, tribos, línguas e nações. O que significa que essa besta é uma besta que vai ter governo na terra, um grande governo, um governo como nunca houve na terra, um governo mundial na terra. Diz assim, ela tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Como nós já vimos no capítulo 12, o que representam os chifres, as cabeças, nós vimos que tudo indica, né, poderio, indica influência sobre as nações, então a gente já entende que essa besta é semelhante ao dragão que nós vimos no capítulo 12. Na verdade, ela vai exercer na terra o poder do dragão, que nós vimos ontem descrito em Apocalipse capítulo 12. E em cada cabeça um nome de blasfêmia, ou seja, ela vai blasfemar contra tudo que é santo, contra tudo que é sagrado, contra tudo que o Senhor colocou nessa terra para impedir que o homem se tornasse o que ele vai se tornar, sem freios, sem limites, o homem totalmente desenfreado, o homem totalmente entregue às suas paixões, o homem totalmente prostituído, adultérios e etc. vão acontecer muito grandemente quando estiver acontecendo esse império da besta. Que nós já podemos sentir que o espírito do anticristo, embora o anticristo não tenha se manifestado ainda, mas nós sabemos que ele está próximo, nós já sentimos no ar esse espírito do anticristo, as cabeças das pessoas sendo assim totalmente tomadas pelo poder do inimigo e totalmente contra qualquer palavra que venha de santidade com relação ao Senhor. Então, essa besta, ele diz, era semelhante a um leopardo. Ele vai descrever a besta. Ela parecia um leopardo, mas ela tinha pés como se fosse de urso, boca de leão. E o dragão deu à besta seu poder, seu trono e grande autoridade. Se você lembrar, nós já vimos em Daniel que o Daniel teve exatamente a mesma visão. E o que ele viu, na verdade, representavam reinos, os reinos que já tivemos nessa terra, né? Nós já tivemos o primeiro reino, que representa esse primeiro animal, que é o leão, que foi a Babilônia, de Nabucodonosor. Depois nós tivemos um segundo, que foi o Império Medo-Persa, de Alexandre o Grande. Depois nós tivemos que esse é o leopardo, aliás, é o urso. Depois nós tivemos o leopardo, que é o Império Greco-Macedônio,
E depois nós tivemos o quarto império, que foi o Império Romano, o de Nero, que dominou por muitos anos. O que vai acontecer é que esse último governo, esse último ataque do anticristo, dessa besta, ele vai abranger todos esses impérios. Ele será um império mundial. Então, todos esses 4 grandes impérios e mais outros impérios que nós vamos ter, vão estar unidos, trabalhando para que a besta consiga o seu intento. Nós sabemos qual é o intento dela: matar, exterminar, destruir tudo que seja santo, tudo que seja relacionado ao Deus Altíssimo. Porque, como nós vimos no capítulo anterior, ele foi lançado à terra, ele perdeu em todas as suas batalhas e ele agora tem pouco tempo e ele sabe da sua condenação. Então, ele quer arrastar com ele o máximo de pessoas possíveis. Então, dessa vez, ele vai contar com a ajuda de vários impérios, de muitas nações. Amém? Então, ele diz assim: o dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então, esse dragão, na verdade, ele vai estar no comando dessa besta. Ele vai estar por trás da besta, porque tudo que ele quer é conseguir o que Jesus conseguiu, que é ser adorado. A besta quer ser adorada, o dragão quer ser adorado através da besta, que provavelmente, como aqui indica, né, que são povos, tribos, línguas e nações, então serão governantes mundiais, que entregarão o seu poder a essa besta, que governará o mundo contra tudo aquilo que é bom, justo, fiel e santo. Amém? Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Eles adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Veja que neste momento, Satanás recebeu autoridade. Mas de quem que ele recebeu a autoridade que foi dada a ele? De Deus. É o Senhor que deu a ele essa autoridade, que deixou ele agir, porque até então ele estava preso, amarrado. Mas o Senhor então disse: vai lá e completa o seu trabalho, para que nós possamos separar o joio do trigo, para que nós possamos saber quem é quem no final. A igreja, como eu falei já há algum tempo, ela voltará a ser como ela era no princípio. Como que ela era no princípio? Perseguida, escondida. Você pensa que hoje você nessa época vai poder dizer: hoje eu vou adorar o Senhor lá no templo. Não, você vai ter que se esconder. Você vai ter que esconder sua Bíblia, você vai ter que esconder-se nas suas casas, porque a adoração a outro Deus que não seja a besta será proibida na terra. Proibida. Só quem der honra e adoração à besta é que não será perseguido, é que vai sobreviver. Esse capítulo aqui é tenebroso. E ele diz assim: quem vai poder guerrear contra ela? Por quê? Ela tinha, o que a besta vai fazer? Ela vai sofrer um ferimento mortal, e esse ferimento, que ela vai ser dada como morta, o dragão vai curar. Então ela vai ser um tipo de um milagre, como se fosse a ressurreição de Jesus. Porque você sabe que o diabo é um imitador, né? Então o que ele vai fazer? O que ele vai protagonizar? Como se ela tivesse morrido, ficasse lá, como as 2 testemunhas que ficaram estendidas e depois foram elevadas ao céu, ressuscitadas. Ele também vai querer dizer que ele tem esse poder. E ele vai, então, ressuscitar essa besta, cujo ferimento mortal, não tinha como escapar, foi curado. Como ele vai fazer isso? Nós não sabemos, mas nós ouviremos falar sobre alguém muito importante, algum líder mundial, que foi mortalmente ferido, mas que foi curado. E aí ele vai exigir uma adoração a ele. Amém?
Todos vão dizer, quem nós podemos fazer contra essa besta? Ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa. Quem vai poder guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias. E foi-lhe dada autoridade. Veja bem, ela não tem autoridade, foi dada a ela. O Senhor deu a ela autoridade para agir. O Senhor disse que ela tinha um tempo, mas é limitado também, viu? A autoridade dela é limitada, o tempo dela é limitado, mas vai fazer um estrago grande na terra. Foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Ainda bem que o tempo dela está bem limitado, né? 42 meses. Mas 42 meses de uma perseguição implacável contra a igreja é uma coisa terrível. Muitos vão morrer para não negar a Cristo. Por isso nós temos que formar uma geração forte hoje. Filhos fortes, porque eles provavelmente estarão vivendo nesse tempo e eles têm que estar instruídos a nunca, jamais, em hipótese alguma, nem diante da morte, negar ao Senhor Jesus. Vai ser um tempo de esvaziamento de igrejas e da fé. A fé vai ser testada. E ele diz, ela abriu a boca para blasfemar, para amaldiçoar seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Ela vai blasfemar contra tudo que é de Deus, contra tudo que é santo, contra tudo que está no céu. Foi-lhe dado um poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Ela vai atrás de cada um de nós, de cada cristão. Hoje você acha que a igreja está sendo perseguida? Porque só começou. Hoje em dia você pode ser perseguido se você falar alguma coisa que está escrito nessa palavra, mas que o mundo não quer mais ouvir. Que isso é pecado, que o homossexualismo é pecado, que o adultério é pecado, que a mentira é pecado, que a pedofilia é pecado, que o sexo de orgia é pecado. Tudo isso o povo não quer mais ouvir. Então, se você fala, eles vão atrás de você. Você está fazendo um discurso de ódio. Você tem que ter amor no seu coração. Jesus Cristo pregou, sim, o amor. Mas, acima de tudo, ele pregou o arrependimento. Não é vem e continue do jeito que você está, não. Venha e seja transformado. Humilhe-se na presença de Deus. Reconheça que você é um pecador. E seja transformado pelo poder de Deus. Não é para você vir e permanecer como você está. Amém? Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Um grande líder mundial vai se levantar e estará debaixo da autoridade do dragão. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Você tem seu nome escrito no livro da vida? Por isso que eu falei que isso aqui não é para você. Você não tem medo, você não tem que ter medo, porque isso daqui é para os ímpios, é para aqueles que não têm o nome inscrito ainda no livro da vida. Ainda dá tempo de colocar o seu nominho lá, por bem, viu? Sem ter que morrer, sem ter que dar a sua vida. Nesse tempo, só com a sua vida. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Então, o que vai haver nessa época? Perseguição, prisões, muitas prisões. Nós começamos a ouvir falar de prisões agora, de pastores, de pessoas que pregam a palavra de Deus, porque nós estamos vivendo um regime na América Latina que muito perseguidor de cristãos, né? O anticristo, o espírito do anticristo já está solto no mundo, mas isso não é nada, isso aí é só uma gotinha do que realmente está por vir. Se alguém há de ser morto à espada, vai ser morto à espada. Ou você vai ser preso, ou você vai ser morto, se você não tiver o seu nome no livro da vida. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. A igreja vai ser testada nessa época, testada em fidelidade e em perseverança. Quem perseverar até o fim será salvo, mas quem não perseverar não vai alcançar a vida eterna. E aí eu vi uma outra besta. Essa outra besta, ela saía da terra, ou seja, ela está totalmente com os pés dela na terra, não tem nada de céu nela, não tem nada de Deus nela, é terra, ó, é terra, com 2 chifres e
como um cordeiro. Olha, vai parecer um cordeiro, vai imitar o Senhor Jesus, vai falar manso. Essa besta aqui é uma belezinha, parece um amor de pessoa, porque fala manso, fala coisas bonitas, mas falava como o dragão, porque vai falar coisas muito arrogantes, vai falar coisas terríveis contra o nosso Deus. E ela exercia toda a autoridade da primeira besta. A autoridade, o que significa? Que ela vai ser um líder religioso. Por quê? Porque tem o chifre de cordeiro, então tem que ter uma aparência de bonzinho, mas vai falar como um dragão. E fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta. Vai querer que todo mundo adore a primeira besta. Não tem mais essa de separação de religião. Ah, eu sou cristão, eu sou muçulmano, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Ou você adora a besta, ou você vai ser morto, perseguido. Amém? E cujo ferimento mortal havia sido curado. Então, esse falso líder religioso vai fazer com que vai fazer com que as pessoas adorem aquele que havia sido curado. Aleluia. Esse é o falso profeta, é o segundo da trindade satânica. E realizava grandes sinais. Veja bem que esse líder vai ser muito poderoso, hein? Ele vai fazer sinais, ele chega a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Veja bem, porque esse poder, essa autoridade, o poder é do dragão, mas essa autoridade foi dada para ele por Deus, porque até então ele não pôde fazer nada, estava amarradinho. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar, em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. O que o diabo tem feito até hoje? Enganado os habitantes da terra. A palavra não diz, ontem nós ouvimos que ele veio atrás da igreja, ele veio atrás daqueles descendentes de Jesus, já que ele não pôde matar Jesus, então eu vou aí atrás dos descendentes. E o que ele faz principalmente? Ele tenta roubar de você a semente. Por quê? Porque ele não pôde com Jesus, então ele vai querer os descendentes, ele vai querer os cristãos, ele vai querer aquele que tem a semente. Por isso que o diabo é tão interessado em roubar de você essa palavra. Porque se ele rouba de você essa palavra, ele tira de você a possibilidade de você ter seu nome escrito no livro da vida e você ser salvo por ele. Por isso que diz que ele vai vir contra a mãe, contra a igreja. Amém? Ordenou-lhes que fizesse uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo reviver. Ó, vai ter que ser um deusão da besta erguido em todos os lugares e tem que ser adorado. Foi-lhe dado o poder foi-lhe dado o poder de dar até fôlego à imagem. Imagina, uma imagem que consegue falar, de modo que ela podia falar. Veja bem, uma imagem que ele vai construir que pode até falar. E faz com que sejam mortos todos os que se recusam a adorar a imagem. Lembra do Nabucodonosor? Lembra do Sadraque, Mesaque e Abdenego? Eles se recusaram a se dobrar à imagem lá do Nabucodonosor, mas eles foram jogados na fornalha. Saíram da fornalha sem queimar um fio de cabelo, mas não se dobraram. E aqui vai ser o teste, vai ser geral, vai ser para todos. Também obrigou a todos, pequenos, grandes, rico, pobre, livre, escravo, a receber uma marca na mão direita ou na testa, sem a qual ninguém pudesse comprar e nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Então essa marca pode ser um nome ou pode ser um número, mas tem que estar gravado aqui ou aqui, senão você não pode comprar e nem vender. Provavelmente um documento de identidade, provavelmente, mas isso o tempo dirá, se haverá alguma coisa que uma pessoa possa colocar na testa ou na mão direita e sem a qual ela não vai ser um cidadão do mundo, não vai existir, porque papel não vai mais existir, documento de identidade, papel não vai existir, vai ter que estar no seu corpo, ou você não vai mais ter direito a comprar e a vender. E aqui tem sabedoria, ele diz, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e seu número é 666. A besta, o falso profeta e o anticristo, o 666. Que o Senhor nos dê sabedoria quando ele se manifestar, o Espírito dele certamente já está entre nós, e da mesma forma que
a igreja é fortalecida todos os dias, porque a igreja hoje está se voltando, está tornando a ser a igreja de antigamente, uma igreja cheia de fogo, cheia do Espírito Santo, profetiza, ora em línguas, cura, transforma, mas ao mesmo tempo que levanta-se uma igreja como essa, do outro lado também o império das trevas está fortalecido. Por quê? Porque as pessoas que não querem saber de santidade, que não querem seguir os princípios de Deus, elas estão cada dia piores, cada dia mais cheias de prostituição, de malícia, de inveja, de prepotência, de arrogância, de maledicência. Eles não têm mais medo de nada, eles não têm mais medo do Senhor. Então, quando a besta se manifestar, o pensamento das pessoas vai estar preparado para aceitá-la e para adorá-la. Hoje a gente já vê gente que abertamente, quando que a gente ouvia falar que gente abertamente diz, eu adoro Satanás? Hoje você vê aí, você pode ligar a internet que você vai ver adoradores de Satanás. E assim será no final. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado do diabo. E em cima do muro, o Senhor vai vomitar você. Amém? Que essa palavra traga uma revelação no seu coração e que nós possamos cada dia mais não ter medo, mas entender essa palavra, porque conhecer essa palavra e saber os sinais que estarão sendo mostrados nos ajuda para que quando isso acontecer nós estejamos prontos para não cairmos em armadilhas. Amém? E o Senhor revele ao seu coração mais coisas, porque esse capítulo aqui é tenebroso, como eu falei, mas tem ensinamento para nós de que nós seremos poupados da grande ira do Senhor. Amém? Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã com Apocalipse 14. Um abraço.